Olá, Júlio César, como é que o senhor tá? Tudo bem? Grande Gabriel, firme e forte, como é que você tá? Bom demais, que prazer estar aqui, prazer estar com você, cara. Bom demais, que é isso? Nossa, cara, não fala. Ah, Saudade, saudade. pô, joia demais. Eu vou estar aí na live agora, né? Para você que tá aí, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você. A gente vai discutir aqui um assunto muito joia. E uma coisa em particular aqui entre mim e o Gabriel é que nós já ministramos louvor juntos, né? A gente já tocou junto, ele já foi meu guitarrista. E, cara, era muito joia, que amizade maravilhosa que a gente construiu de lá até aqui. Já honrou minha vida também em outras oportunidades, um negócio assim de louco. E obrigado, viu, Gabriel, pelo convite. A gente está aqui, né, discutindo esse assunto tão importante. Eu tenho certeza que é de muito interesse de ambos os seguidores. E a gente vai aí se apoiar, se unir e vamos ter uma discussão muito joia aqui. Que isso, eu que agradeço o senhor ter aceito o convite. De verdade, eu tenho saudade da época que nós ministrávamos lá atrás. De verdade, eu olho as fotos, sinto nostalgia, vontade de voltar naquela época, daquela união, daquela equipe, todo mundo, um segurando na mão do outro, enfrentando as dificuldades e tudo mais. Te agradeço de verdade pelo convite, para a gente conversar sobre esse assunto. É um assunto que eu acredito que você já tenha passado por vários problemas em relação a esse assunto, liberdade religiosa e tudo mais. E eu queria, antes da gente entrar nesse assunto, Júlio, que você explicasse um pouco do seu trabalho, o que você faz, para o pessoal entender por que eu fiz esse convite para você. Perfeito. Bom, vamos lá. Meu nome é Júlio César. Nas redes sociais eu sou conhecido como César Machado, porque se você colocar Júlio César em qualquer rede social ou na internet, no Google, vai aparecer um monte de Júlio César, menos eu. Mas César Machado, eu sou o único, graças a Deus a gente conseguiu encontrar esse nome. E também faz parte do meu nome, né? César Machado. O Machado também faz parte do meu nome. E eu sou, né, teólogo, professor, escritor, sou palestrante, já escrevi livro, teólogo, né? É bom deixar claro de que tudo que nós falamos, nós que somos cristãos, a gente defende de acordo com o que nós cremos, né? Então, a teologia, ela me ajuda bastante nesse quesito. Não apenas pela blindagem de um argumento em si, mas por uma crença, né? Eu não estou apenas defendendo um livro, mas eu estou defendendo algo que eu acredito. Então, eu sou essa pessoa. Eu comecei na internet há 2 anos falando para casais sobre relacionamento. Eu fazia muitos vídeos falando sobre Jesus, até vídeos que, enfim, tiveram ali essa quantidade de views, glória a Deus por isso. Depois de um tempo eu comecei a falar sobre relacionamento, eu percebi que tinha alguma coisa ali que o Senhor Jesus queria me usar, e aí a gente mergulhou de cabeça só nisso. Então, eu sou um teólogo cristão que aconselha casais, eu ajudo casais a não se divorciarem, casais enfim, né? E nós temos alunos do mundo inteiro, graças a Deus, a gente está só crescendo. Perfeito. E é bom saber disso, Júlio, porque eu sou advogado, o pessoal conhece aqui a minha produção de conteúdo nessa área do mundo jurídico, e infelizmente muitas pessoas me buscam para realizar o procedimento judicial de divórcio. E aí eu preciso de buscar uma série de outros meios, outros fatores de fazer com que essas pessoas continuam o propósito que Deus colocou na vida delas do casamento, mas acaba que chega um ponto que eu sou obrigado a fazer o divórcio, porque chega um ponto que a pessoa fala assim, doutor, tá aqui o dinheiro, eu preciso do divórcio para hoje, é o seu trabalho, toma aqui, faz. Aí assim, não tem como eu adiantar ou fazer algo diferente, e eu tenho que enviar essas pessoas para aconselhamentos pastorais e tudo mais, e conhecendo esse trabalho do senhor, eu acredito que vai ser bacana para a gente conversar muito com esses clientes que buscam divórcio, porque se houver um aconselhamento antes, provavelmente o caso pode reverter e tudo mais, e é essa a nossa intenção. Até porque o divórcio, há pouco tempo atrás, era até criminalizado, né, no nosso ordenamento jurídico, e com a evolução, entre aspas, né, com a evolução social, o ordenamento jurídico passou a ver o divórcio como uma prática não tão prejudicial assim à sociedade, sabe? Infelizmente. Mas que bom que você trabalha nessa área e nós podemos sim fazer um link com vários atendimentos para a gente ajudar essas pessoas, porque o meu intuito como advogado não é ir lá no cartório fazer o divórcio, não, é fazer com que as pessoas continuem casadas para cumprir o propósito de Deus na vida delas. Perfeito, amém, não é isso. E na verdade eu queria falar para você falar um pouco do seu trabalho também, para os meus seguidores passarem a seguir você. Eu quero até aconselhar agora você que está na live aí, Gabriel, poxa, um cara hiper responsável, um doutor, advogado incrível. Vou deixar ele falar um pouquinho para você agora e quero incentivar você, meu seguidor, a
segui-lo, nós compartilhamos os mesmos valores, as mesmas ideologias, e vai ser muito edificante para você, o conteúdo dele é muito bom. Vou deixar ele falar um pouquinho agora a respeito dele, e já quero incentivar você a seguir ele aí, já. Para quem não conhece, eu sou advogado e eu advogo na área exclusiva do direito do trabalho e no direito civil. E eu tenho um trabalho aqui, Júlio, é o seguinte, eu trago profissionais do direito para comentar sobre assuntos específicos toda semana. Então tem o doutor em direito imobiliário comentando sobre questões de locação, tem até a psicóloga comentando sobre doenças ocupacionais do trabalho aqui, tem o advogado de direito do trânsito explicando as regras do direito do trânsito. Então esse perfil aqui é focado para a área do direito do trabalho, mas toda semana eu trago um profissional do direito, porque vem clientes de todas as áreas do direito para eu resolver, e às vezes eu não tenho competência para trabalhar porque eu não sou especialista nessa área, eu mando para um colega profissional. Basicamente é esse o tipo de conteúdo que eu crio. Então, enfim, vamos lá. Liberdade religiosa, Júlio. Eu imagino que, pelo fato de você ser uma pessoa, um cristão, que aconselha casamentos, relacionamentos, noivados, você sofre muitos ataques por pregar aquilo que a Bíblia diz sobre o relacionamento. No seguinte sentido, eu quero dizer assim, eu acredito que você sofra ataques de pessoas que não creem naquilo que você crê a respeito de relacionamentos, e isso fere a sua liberdade religiosa. Já aconteceu alguma situação de você se sentir limitado nessa liberdade religiosa nos seus aconselhamentos? Muito, muito boa pergunta. Nossa, muito jóia. Eu quero começar respondendo essa pergunta, até mesmo trazendo a atenção de quem está assistindo. Eu quero pedir a sua atenção para esse ponto que eu vou levantar aqui agora. Tudo, Gabriel, na nossa vida é uma questão de opinião. Tudo mesmo. Tudo. Então, a Primeira e Segunda Guerra Mundial foram por uma questão de opinião. Tudo é opinião. Alguém levantou uma opinião, absurda ou não, e essa opinião, pelo poder, né, daquela pessoa em questão, pode causar uma guerra, pode levantar uma guerra. E em situações micro, né, talvez não a níveis dessa escala, claro, mas você pode, né, nós podemos, eu particularmente já tive inúmeros problemas pelo meu posicionamento, e eu já vi também colegas que pensam como eu, mas na hora ali da pressão da galera, do pessoal ali junto em cima, acaba arregando, e muitas vezes até por cuidados pessoais, né? As pessoas às vezes ficam alteradas e querem partir para agressão. Mas já aconteceu, sim, enquanto eu aconselhava, mas desde quando eu era pequeno, desde quando eu me converti, né, desde quando eu aceitei Jesus, para talvez ficar mais claro para as pessoas, ali dos meus 13 anos, desde então, a bandeira que eu passei a levantar, a defender, independente de opiniões, foi a bandeira que eu creio, até que já cheguei a fazer projetos em escolas, por exemplo, quando eu estudava no terceiro, segundo, terceiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano, desculpa, onde eu falei com professores, com diretores, eu consegui um aval deles para entrar em todas as salas e defender a minha fé, falar de Jesus para aquelas pessoas. Eu consegui a autorização dessa diretora para falar em todas as salas durante uma aula inteira. Então, eu chegava nas salas de aulas e eu pregava de Jesus abertamente. E já aconteceu ali mini confusões em situações assim, de alunos jogarem bolinha de papel. Às vezes ele cuspia nessa bolinha de papel antes de jogar em mim. E eu ali falando com o pessoal ali, isso era assim, nossa, um absurdo. Então, desde sempre é importante isso. Eu quero incentivar você que está nos assistindo agora. Desde sempre, em algum momento, alguém vai levantar uma bandeira contra você. Eu gosto daquela charge, Gabriel. Você deve conhecer ela, de que tá o cara, a mulher e o burrinho. Aí tem alguém criticando, lá, os dois lá andando, em vez de estar no burro, lá, os dois estão andando, lá, o povo patético. E aí, na próxima quadrilha, tava lá, o homem no burro. E o cara falou, pelo amor de Deus, o cara com a mulher, quem tá no burro é ele, em vez da mulher tá. Aí no terceiro quadrinho, a mulher em cima do burro e o cara e o cara andando. E alguém reclamou de novo, lá, cabia os dois em cima do burro. Por que não tá dando certo? Aí no próximo quadrinho, tava os dois em cima do burro e eles falaram assim, estão maltratando o bicho, porque tem duas pessoas em cima, só cabe um. Então quer dizer, Gabriel, que sempre, cara, é tudo uma questão de opinião. É sempre mesmo. É a minha opinião contra a opinião de outra pessoa. Então, claro, eu acho que a grande questão não é nem tanto nós sermos impelidos qual que é a frase, cara? A grande questão não é a gente ser desafiado a isso. Tipo assim, eu acredito que a questão não é a nossa liberdade religiosa em si, porque a liberdade religiosa ela está atripulada também à política e tudo. Tem muita coisa que pode nos calar, igual nos Estados Unidos não é assim, por exemplo. Mas, independente disso,
você não pode se calar. É isso que eu estou querendo incentivar. Até mesmo quando nós, como profissionais, entende, igual você falou agora, pô, detesto fazer divórcio, eu detesto fazer. Imagino que você ali conversa com o casal, fala, explica, procura ser a luz de Deus o máximo possível naquele casal, por mais que você esteja atuando como advogado, e é por isso que você representa o reino de Deus aqui na Terra, porque você está atuando como ministro de Deus, por mais que aquele casal não queira escutar você, mas você tem a sua opinião. É exatamente isso. Quando eu recebo casais que às vezes têm uma opinião que vai muito divergente, muito fora, eu falo, olha, eu aconselho você a fazer isso, eu acho que esse não é o melhor caminho. E, na verdade, esse é o nosso papel, né, Gabriel? Nós, como profissionais, nós estamos aqui para orientar as pessoas. E já passei por isso, sim, muitas vezes. E eu quero incentivar para você que também já passou, às vezes você na faculdade, na sala de aula, né, alguém pergunta assim, quem aqui é cristão? Quem aqui é isso? Quem aqui defende aquilo? Você não ter medo de levantar a sua mão, não ter medo de se posicionar, não ter medo de ir totalmente contra e de usar suas redes sociais para isso, caso você não acredite naquilo que você defende, na sua fé. E, enfim, eu acredito que você também deve passar por isso toda hora, ainda muito mais você que é advogado, você está entrelaçado em linhas muito mais profundas do que às vezes o meu trabalho, que é aconselhar pessoas. Tem algum viés político, A ou B, às vezes que não tem como pela nossa crença a gente tem que defender, mas acredito que você deve passar muito mais por isso. Sim, e outra coisa, a minha crítica com relação à liberdade religiosa tem fundamento jurídico, eu não entro nem na questão filosófica, eu não entro nem na questão religiosa, enfim, na relação cultural, formador daquele ordenamento jurídico em si. A minha crítica é dentro do ordenamento, é dentro da norma em si. Por exemplo, há um tempo o pastor André Valadão fez uma ministração, um título, Deus odeia orgulho. Todos prepararam, o Brasil todo viu, o mundo inteiro viu, isso foi até fora do Brasil. E o pessoal começou a limitar o direito dele de falar aquilo que ele crê. Tanto é que houveram várias chamadas ao judiciário para que retirasse esse conteúdo do ar. E essa área que é a área que eu entro. Eu falo, opa, peraí. Existe uma liberdade religiosa. O judiciário ele não pode passar por cima de um ordenamento formado pelo titular do poder constituinte, que é o povo, para fazer valer a opinião de determinado grupo. Entende? É aí que eu bato de frente, porque existe argumento jurídico na Constituição que preserva a liberdade religiosa das pessoas. Por exemplo, eu tive a liberdade de escolher a esposa com quem me casei. Eu tive a liberdade, sou heterossexual, sou cristão, e eu defendo até o fim uma pessoa de ter a liberdade jurídica, presta atenção nisso, jurídica, de escolher com quem se casar também. Mas a coisa certa, juridicamente falando, feito da maneira errada, também está errado. Tudo errado. Existem procedimentos, existem regras. E o que o pastor André falou naquela pregação é aquilo que ele crê. Eu assisti toda a pregação, em momento algum ele destilou ódio direcionado a um grupo específico ou a um determinado tipo de perfil pessoal. Nenhum momento. Júlio, desculpa, eu só vou pedir para você mutar seu microfone rapidinho, só para não ter interferência no áudio. Está mutado aí? Sim. Claro. Tá. Isso, é só para eu aproveitar esse material depois. E assim, o pessoal começou a crucificar o pastor, assim, não conheço o pastor André, não sei da reputação dele, não conheço de verdade. Eu analisei o mérito apenas da pregação em si. E eu o julguei como um pastor de coragem de falar esse tipo de assunto nos dias de hoje. Como uma pessoa de coragem, porque todos os cristãos que de fato creem no que está escrito na Bíblia têm aquela posição. Mas tem a diferença da pessoa que tem condições e coragem de expor o que está escrito e tem aquele que não quer se indispor com a população, não quer se indispor com seus seguidores, não quer se indispor com quem vê aquela pessoa como um referencial. E, na sua opinião, o que você achou daquela pregação? Perfeito. É muito bom isso, porque é interessante que o pastor André Valadão, ele está em Orlando, né? E lá, a liberdade de expressão lá é totalmente diferente, né? Talvez se ele estivesse aqui, ele teria sido preso, com toda certeza, pela influência que ele tem. Por muito menos, né? Foi calado, enfim. A minha opinião é de que o Brasil tinha que ter essa mesma liberdade de expressão. Eu acho muito ruim uma bandeira ideológica ser capaz de calar você, de inibir você a respeito de dar a sua opinião, você não poder falar o que você pensa, o que você acredita. Interessante que, né, nós somos criticados por tantas coisas no carnaval, as pessoas vão lá, coloca demônio para dançar lá na pista,
batendo em Jesus e ninguém fala nada a respeito disso. E aí, quando alguém coloca um versículo da Bíblia, e às vezes nem é aquilo que realmente está dizendo, se você for analisar o contexto, vem o poder mais alto do país calar você. Eu acho isso horrível. Eu achei muito boa a estratégia do André Valadão, do pastor André Valadão, porque ele mesmo nos Estados Unidos, ele tem um público majoritariamente brasileiro, e ele está alcançando as pessoas, defendendo. Ele usou justamente o mês do orgulho para falar a respeito disso. E, poxa, com toda certeza, Gabriel, eu falo para você, você é um advogado, se aqui no Brasil a liberdade de expressão fosse liberada como nos Estados Unidos, com toda certeza o meu perfil seria completamente diferente. Completamente diferente, cara. Eu ia causar muitas vezes de propósito, eu ia defender aquilo que eu acredito, às vezes procurando briga com isso. Não que eu seja uma pessoa que tenha confusão, claro, não tô falando isso, mas assim, imagina só, agora, imagina se no Brasil tem uma lei onde você pode falar o que você quiser, que você pode defender o que você quiser, e a nossa, por favor, vamos falar tudo que está dentro do meu coração, porque nós, como cristãos, calados, a gente tem muita coisa borbulhando dentro da gente que a gente não pode falar, e nós estamos percebendo cada vez mais a nossa voz sendo cada vez mais calada, mais diminuída por poderes e espíritos malignos de todas as formas que querem nos calar. E a minha opinião é que, sim, concordo sim. Olha, na verdade, eu não tenho, é bom falar a respeito disso, porque existem pessoas com orientação sexual diferente que me seguem. Então pode ter pessoas agora assistindo essa live, vão assistir posteriormente. Eu quero dizer de que nós, como cristãos, nós não temos absolutamente nada contra o homossexual, contra a pessoa que tem uma orientação sexual diferente. A Bíblia mesmo, ela não condena a pessoa pela prática, ela condena a prática. Então, é a prática. Assim como a Bíblia também condena a mentira, a Bíblia também condena, né? Enfim, um monte de coisa, não roubarás, um monte de coisa. E uma dessas coisas, além dessas, né, de outras aplicações morais que a Bíblia deixa bem claro, tá com relação a Deus ter criado homem e mulher. E, poxa, por favor, assim, claro, né? Eu entendo que você, às vezes, que tem uma orientação sexual diferente, você tem todo o direito de viver a vida que você quiser, você tem todo o direito mesmo. Se Jesus não apareceu para você e não falou nada, olha, se Jesus não te impede, o que eu estou querendo dizer é isso, se Jesus não impede você, então nenhum cristão, ninguém no mundo pode impedir você de nada, mas em troca, você também não pode nos impedir de pregar aquilo que nós acreditamos, mas porque nós não estamos amordaçando ninguém para forçar essa pessoa a crer naquilo que nós professamos, nós simplesmente defendemos uma ideologia cristã, moral, que não denigre ninguém, que não bate ninguém, que não machuca ninguém, que não fere ninguém. Claro que o cristão imaturo, ele fere pelas palavras, pela maneira que ele se posiciona, e às vezes tenta se esconder atrás de algum versículo da Bíblia, mas o cristão maduro é aquele que fala de Jesus e deixa aquilo murmurar na cabeça da pessoa, ela que vai decidir. Agora, a grande questão que as pessoas ficam levantando do André Valadão, todas as postagens que ele fez, eu assisti os vídeos, postei todas as postagens dele também, achei muito jóia o posicionamento dele, glória a Deus pela vida dele, pelo posicionamento dele, um pastor usado por Deus, o único que eu vi até então, deve ser o único porque ele está nos Estados Unidos, né, que se posicionou dessa maneira, não vi ninguém mais se posicionar assim, só ele e a equipe dele. E é importante deixar claro isso, né, Gabriel, pessoal, de que nós não somos, o nosso posicionamento é contra o ativismo, claro, da parte do cristão, né, sendo cristão, da parte política, como profissional da advocacia, isso tem vários braços, assim como você falou, né, nós tentamos ser o mais luso possível dentro daquilo que os braços da lei permite. Infelizmente, Gabriel, isso ainda é falho, porque eu queria ser o André Valadão aqui, cara. Eu queria ser o André Valadão aqui. Eu queria poder falar abertamente sobre isso. Os vídeos que eu fiz nas eleições passadas, pelos candidatos que eu defendi ou que eu reprovei, todos eles foram banidos em todas as plataformas, assim como outros posts vinculados também ao orgulho também foram banidos, derrubados aqui da plataforma também. E, poxa, não posso falar. Que horrível, não posso falar, Gabriel. Mas e você? Você como advogado, cara, é até bom para quem talvez é mais leigo nessa... Porque os meus seguidores, eu incentivo eles a isso. Então deve ter um monte de mulher agora aí que tá tipo assim, nossa, verdade, meu Deus, eu tenho que falar, amanhã eu faço um post. Então, quais são os braços? Como é que a gente pode, né, de acordo com o que nós acreditamos, defendemos, não termos algum problema judicial, pode até onde, o que não pode,
Como é que a gente pode entender isso melhor para a gente não cair em nenhum tipo de cilada ou armadilha, né, de possíveis inimigos contra a nossa voz? O que me chamou muita atenção do que você disse foi o seguinte: se tivesse uma lei, como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, dando ampla liberdade de expressão, nós teríamos de fato mais liberdade. O problema é que a Constituição, ela dá a liberdade de expressão, liberdade de crença, culto, religião e liturgia. Tem essa liberdade na Constituição. O problema, que é algo novo até, dessa cultura nova que vem surgindo não só no Brasil, mas no mundo todo, é que se sentir ofendido virou um poder muito grande na mão de quem é ofendido. Esse que é o problema. E aí o pessoal começa a buscar dentro do poder judiciário, dentro do ordenamento jurídico, formas de coibir a ação daquele pelo qual ele se sentiu ofendido. Esse é o problema, porque liberdade ampla existe. Liberdade ampla existe. E também existe uma questão muito problemática, Júlio, que o ordenamento jurídico ele foi formado, o titular do poder constituinte legislativo é o povo se organiza de uma forma que foi feita e prevista lá atrás. Esse povo criou um ordenamento jurídico e esse mesmo povo se submete a esse ordenamento jurídico. Acontece que as discussões políticas vão para um lado de ideologia que faz lesar o ordenamento jurídico, e é aí que eu testo a minha crítica jurídica. Por exemplo, eu vou esclarecer aqui de uma forma bem rápida a questão jurídica que eu critiquei no meu texto, onde eu escrevi sobre reflexões sobre o casamento gay, por exemplo. Lá em 1987, se montou a Assembleia Nacional Constituinte para definir os parâmetros da Constituição vigente, da nossa Constituição que está vigente até hoje. Lá naquela época, o constituinte, o legislador, ele fixou que casamento é o elemento formador da família, e o artigo 226 da Constituição diz que a família é a base do núcleo social. Não existe sociedade sem família. Em nenhum lugar do mundo não houve organização social sem a junção de núcleos familiares. Isso não existe. E qual é o elemento criador da família, de acordo com o entendimento do legislador lá de 1987? Eu estou discutindo o entendimento do legislador que fez a nossa Constituição. O entendimento dele era o seguinte: a família é formada pelo casamento, o casamento é o elemento que forma a família, o núcleo familiar, e a família é o elemento que forma a sociedade. Não existe sociedade sem família, não existe governo sem família, não existe ordenamento jurídico sem família, não existe regras sem família, porque a família é criadora da regra e submissa às normas que ela mesma criou. Esse raciocínio eu acho que é fácil da gente entender, né? E lá em 1987, os constituintes, na fase de construção do título da família da Constituição, lá do artigo 220 e poucos em diante da Constituição, começaram a discutir: nós vamos permitir, autorizar que o Brasil realize casamento entre pessoas do mesmo sexo, como acontece lá na Inglaterra, lá na Alemanha, ou aqui, diante da cultura do povo brasileiro, nós vamos fixar uma regra fixa de que o casamento formador do núcleo familiar deve ser formado apenas pela união entre o homem e a mulher. Simples. Isso não é uma opinião minha. E as pessoas podem discordar dessa opinião do legislador originário lá. O legislador diz: a família é formada apenas pela união entre o homem e a mulher. Veja, Júlio, que eu não estou falando de Bíblia. Eu não estou falando que Deus criou o homem e a mulher. Eu não estou falando de uma tese cristã, não. Eu estou falando de um raciocínio jurídico que o legislador originário de 1987, antes da promulgação da nossa Constituição de 1988, teve esse raciocínio. Por isso que no artigo 226 fala que a família ela é a base da sociedade, e o Estado em tudo favorece o reconhecimento até mesmo da união estável, que é um pouco instável mesmo, a união estável, desculpa, que é um pouco instável, um relacionamento instável, tem uma instabilidade que pode se romper a todo momento. O Estado ele vai facilitar a conversão da união estável em casamento. Qual casamento? Casamento formado entre o homem e a mulher. No texto original, Júlio, só para a gente contextualizar essa questão jurídica, deixa eu ler aqui rapidinho o parágrafo 3º do artigo 226, que é o texto que está vigente até hoje. Isso que é o assombro, isso que é o assustador. O texto está vigente até hoje. Fala o seguinte: para efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem, olha o artigo definido antes, o homem e a mulher, devendo a lei e o Estado facilitar a conversão dessa união estável em casamento. Esse texto não era assim, Júlio. Na discussão da Assembleia Constituinte, estava assim: entre homem
e entre mulher. Isso está lá nas anais da Constituinte, lá no livro dos Constituintes. Aí o pessoal falou assim, não, esse texto está errado. Nós temos que colocar um artigo definido o homem e a mulher no texto constitucional para não dar brechas para que se interprete que pode ser um homem qualquer com outro homem ou uma mulher qualquer com outra mulher. Nós, legisladores, nós não podemos deixar espaço no texto constitucional para que o judiciário interprete essa norma de uma forma diferente que é a nossa intenção hoje. Entende? Então, a Constituição de 1988, que é a vigente hoje, ela não admite o casamento entre o homem e outro homem, entre a mulher e outra mulher. E esse texto está vigente. Esse que é o problema, esse texto está vigente. E eu sei que a evolução social, entre aspas, né? Eu digo evolução social para que seja didático, mas a evolução social deve ser acompanhada pela evolução legislativa. Então, se a sociedade ela é dinâmica e tudo, ela sofreu uma modificação, logicamente o Poder Legislativo tem que adequar o ordenamento jurídico para atender a necessidade dessa nova mudança social. Mas até hoje o texto constitucional diz que a união estável, formador do núcleo familiar, que pode ser convertido em casamento, deve ser feita entre o homem e a mulher. E uma questão básica de hierarquia de direito, só para explicar de uma forma bem clara para quem não é dessa área. Existe uma hierarquia normativa. A Constituição está no topo, debaixo dela estão as normas infraconstitucionais, e debaixo ainda estão os decretos e tudo mais. Enfim, a Constituição ela só pode ser alterada por meio de um procedimento muito mais dificultoso que as normas aqui infraconstitucionais. Por exemplo, a CLT. Como que a CLT é alterada? Basta a CLT ser atualizada, criar uma nova norma, um novo artigo, o artigo mais novo revoga o anterior. A Constituição não é assim, não. A Constituição precisa de um projeto de emenda constitucional, a famosa PEC, a ser discutida lá no Parlamento, para alterar o texto da Constituição. E até hoje esse texto não foi alterado. Não foi alterado. E outra coisa, qualquer norma infraconstitucional que está hierarquicamente abaixo da Constituição, que vá de encontro a uma norma constitucional, é uma norma considerada inconstitucional, porque a norma maior é a Constituição. Por isso que o Código Civil de 2002, que é depois da Constituição de 1988, ele é posterior, ele vem trazendo os mesmos elementos da Constituição, dizendo que o casamento é entre o homem e a mulher. Por que o Código Civil de 2002 falou que o casamento é entre homem e mulher? Porque se ele falasse de forma diferente, essa norma seria inconstitucional e ela não teria força normativa. Entende? E até hoje, tanto a Constituição como o Código Civil diz que o casamento, que é formador da família, que é formador do grupo social, ele é formado pela união entre o homem e a mulher. E o que aconteceu, Júlio? Só vou dar um contexto histórico rápido. Muitas pessoas ativistas da comunidade LGBT começaram a se sentir descriminalizadas por essa norma, porque essa norma, de fato, assumo, tem origem na cultura cristã lá de 1987, que era predominante no Brasil e até hoje. Então, os homossexuais começaram a ingressar com ações no STF para discutir essa questão. Não é justo, isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu tenho que ter o direito de me casar, eu tenho que ter o direito de escolher com quem me casar. E essa discussão, sinceramente, é uma discussão muito justa juridicamente. Se a pessoa ela se sente limitada no seu direito civil, ela tem que buscar guarida, sim, no judiciário, para que a dignidade dela, que é um preceito constitucional, seja garantida. Porque, por exemplo, hoje eu tive a liberdade de escolher a esposa com quem me casei. Um homem que quer se casar com outro homem, ele também tem que ter essa liberdade, juridicamente falando. Eu estou discutindo a questão jurídica. Isso, a limitação desse homem de se casar com outro homem, fere sim o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas o que o judiciário fez? O judiciário passou por cima da Constituição Federal, passou por cima do Código Civil e obrigou todos os cartórios do Brasil a registrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, assim, o mérito da questão, que é a questão da liberdade, sem discutir a questão filosófica e a questão religiosa, vamos discutir só a questão jurídica. O mérito que é liberdade de casamento é uma coisa juridicamente válida, mas feito da maneira errada. Feito pelo judiciário da maneira errada. O judiciário, por meio do CNJ, editou uma resolução obrigando os cartórios a fazer o registro de casamento de pessoas do mesmo sexo, passando por cima de todo o ordenamento jurídico. Isso que é um absurdo. E por que eu critiquei isso, Júlio? Porque se o judiciário fez isso, passou por cima de uma norma que foi criada pelo titular do Poder Legislativo, que é o povo, que sou eu elegi alguém, um representante, para criar essa norma. O judiciário passou por cima dessa norma e criou uma nova norma. O que impede do judiciário fazer isso, essa mesma coisa, para infringir um direito meu? Eu me sinto extremamente inseguro nesse sentido. O titular do Poder Constituinte criou uma regra. O Poder Judiciário passou por cima da regra
E outra coisa, Júlio, o ministro do STF, ele não é eleito pelo povo, ele não é representante do povo, ele é um juiz que discute litígio, resolve mérito. O meu representante está lá no parlamento, e essa discussão ela não foi discutida no parlamento. Ninguém levantou uma proposta de emenda constitucional para mudar o artigo 226 da Constituição para autorizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, assim, eu não quero discutir juridicamente. Juridicamente eu não quero discutir o mérito. Eu acho, juridicamente, com um raciocínio jurídico, que você, homem, que você quer se casar com outro homem, você tem esse direito. Filosoficamente e de acordo com a minha convicção cristã, eu entendo que isso é pecado, eu entendo que isso é errado. Mas o meu raciocínio jurídico, ele não pode ficar limitado à minha noção cristã e noção, vamos dizer assim, ao meu entendimento cristão da vida. Não pode. Mas a minha crítica em relação ao casamento, Júlio, é a forma como foi feito. Porque eu tô com medo. Daqui um pouco o judiciário vai criar uma norma do zero, passando por cima do poder legislativo, limitando o meu direito de, não sei, de me expressar, de dizer que eu sou cristão, olha o perigo, de dizer que eu sou casado com uma mulher, tenho uma família e que eu defendo que o certo é isso. O judiciário pode fazer isso, porque se ele passou por cima do casamento, o que impede ele de passar por cima de outras questões técnicas e jurídicas para limitar os meus direitos? E muita gente fala, Júlio, que existe um instituto, eu não quero delongar, tá? E não quero entrar em questões técnicas demais, senão o pessoal vai dormir, tá? Porque esse assunto é bem enjoado. Mas existe um instituto que a própria Constituição trouxe, que se chama mutação constitucional. O pessoal fala assim, não, houve autorização do casamento gay por conta da mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? A mutação constitucional é o seguinte: tem um texto constitucional que foi escrito lá em 1988 e não houve emenda até hoje. É o texto cru, é o texto original. Esse texto ele tem vigência e ele está hierarquicamente superior a todas as normas do ordenamento jurídico. O Poder Judiciário, percebendo a mudança da sociedade, ele pode entender aquele texto, interpretar aquele texto de uma forma diferente para adequar a sua interpretação ao contexto atual. Porque atualmente a sociedade é diferente daquela época. Mas ele não pode alterar o texto, porque a alteração do texto só por meio do parlamento, porque quando você altera o texto, você cria uma nova norma. E quem que cria norma no Brasil, gente? Nós temos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo é criador de norma, não é o poder judiciário. O poder judiciário não pode ir lá e cria-se a lei. Não pode. A partir do momento que ele autoriza algo que a lei proíbe, ele está criando uma lei nova. E isso fere a autonomia dos poderes, isso fere a independência entre os 3 poderes. E isso traz caos institucional. Porque funciona da seguinte forma, Júlio, juridicamente. Pensa num triângulo que tem todos os lados iguais. Cada ponta desse triângulo tem um poder, uma esfera de função. Poder legislativo, judiciário e executivo. Se o judiciário começar a aproximar demais do legislativo, esse triângulo deixa de ter todos os lados iguais e causa caos institucional. Eles têm que estar na mesma posição, um interferindo de forma legítima no poder do outro. Agora, quando o poder judiciário interfere de forma ilegítima no poder legislativo para criar uma nova norma, caos social. E o que impede dele fazer esse mesmo tipo de ativismo, porque isso se chama ativismo judiciário, esse mesmo tipo de ativismo na administração do poder administrativo que é feito pelo poder executivo? Olha que perigo! Olha que perigo. E a minha crítica em relação a essa questão da liberdade religiosa é justamente isso. O Poder Judiciário tem passado por cima do ordenamento jurídico hoje para fazer valer de forma ideológica e com viés político o interesse de determinados grupos com interesse político. Você falou, se aqui tivesse a liberdade que nós teríamos lá nos Estados Unidos, aqui nós temos liberdade. Você pode falar o que bem entender, desde que você não cometa um crime, desde que você não ofenda a honra de alguém, desde que você não impute a alguém fato criminoso, porque isso de fato é criminalizado e tudo mais, isso de fato é uma conduta típica criminosa. Mas você tem essa liberdade, mas você fica com medo do judiciário, porque se o judiciário entender amanhã que aquilo que você disse, que aquilo que o André disse, ofende uma parcela da população, o André vai preso. Isso rompe a autonomia dos poderes e isso faz com que o poder judiciário passe por cima do poder executivo e do poder legislativo, e aí nós não temos mais independência e autonomia entre os poderes. Aí é caos total. Esse é o meu medo. Na parte jurídica, esse é o meu medo. Porque se eu elejo um representante, ele defende os meus interesses no parlamento para criar o ordenamento jurídico. Eu não estou elegendo juiz. Juiz, ele é concursado. Ele estudou para aplicar, resolver o litígio de acordo com um caso concreto. Ele é colocado no órgão de cúpula por indicação política. Entende? Então, assim, esse é o meu medo. Deu para entender mais ou menos o imbróglio jurídico que virou nesse sentido e o medo que o povo tem em relação a isso?
Não, sim, claro. Na verdade, quando você estava falando, eu me lembrei aqui de um caso, o próprio Jean Willis, né? Ele disse, junto com outros artistas, a Xuxa mesmo já disse isso várias vezes, de que a Bíblia deveria ser alterada. Trechos considerados homofóbicos deveriam ser alterados. Então, as pessoas, elas foram além dos últimos limites, né? Pessoas abusando de poderes para atropelar outros poderes, assim como você está falando, e pessoas querendo atropelar a palavra de Deus, né? Para ele, para muitas pessoas, aquilo ali é só um livro. Agora, imagina só, além de... Pô, é interessante demais isso, porque isso agora ficou mais claro na minha cabeça, quando você falou que nós temos a liberdade aqui. Só que, de certa forma, nós temos, né, a cauda arrancada, porque se a pessoa lá determinada acreditar que isso, ou decidir que é crime, é ruim e que não vai acontecer, ele inventa alguma coisa pelo poder que ele tem. E eu entendo, Gabriel, que muitas vezes as pessoas, elas assim, outro político mesmo, o próprio colega desse Jean Willis, chegou a falar que eles estariam dispostos a pegar em armas de fogo para, né, enfim, calar o homofóbico. Agora, eu entendo que às vezes as pessoas, elas estão nos assistindo aqui, elas ficam pensando assim, nossa, nós estamos perdidos, né? A gente, né, tem pessoas como César, graças a Deus, tem pessoas como Gabriel, graças a Deus, porque pessoas como nós, Gabriel, são muito importantes. Eu acho muito bom ver você falar como advogado, um cara, né, que está aí centrado, resolvido quanto suas convicções morais, ideológicas, e o direito precisa de pessoas como você. Precisa de pessoas que entendem a lei, entendem como honrar o nome de Deus ali naquela lei, independentemente da religião ou não, porque o que guarda você não é só a sua crença, porque quando você está diante de um juiz, você falar que você crê em versículo da Bíblia não te ajuda absolutamente nada. Nada mesmo. Então, você tem que saber ali, ter esse jogo de cintura aí, para as pessoas que têm o desejo de ser um advogado, de ser um influenciador digital, enfim, naquilo que está queimando no seu coração, eu quero influenciar você a ser influenciado por pessoas como nós. Se você quer ser um advogado, então você vai ser o melhor advogado ali dentro, você vai defender aquilo que você acredita, sem ter medo de ser calado, porque problemas vão aparecer. É interessante, Gabriel, que a vida inteira no Instagram chamou César Machado Oficial, né? Sempre foi César Machado Oficial. E eu, mesmo quando eu tinha ali 1.000 seguidores, né? Poucas pessoas ali, né? Eu as tratava como se fossem muitas pessoas. Mas conforme nós vamos crescendo, ou seja, a gente vai se destacando, eu consegui, graças a Deus, né, 1 milhão de pessoas na rede vizinha, mais 500 mil em outra rede. Glória a Deus, eu percebi que a minha opinião, ela foi causando problema. Só por falar ela. Então, lembra do trechinho que eu falei lá, dos quadradinhos, né? A pessoa sempre vai te criticar. Então, independente de, às vezes, nós estamos pensando que nós estamos, né, a Deus dará, porque pô, a pessoa pode estar pensando assim, né, Gabriel? Pô, tem um César aí que fala, o povo bane ele. Tem o Gabriel, que, né, o cara tá lá posicionado, tá ali, elegeu um cara, mas se o Poder Supremo decidir que é diferente, acabou tudo. E aí, né, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode resolver? Agora eu quero lançar um visgo de esperança no seu coração, porque a Bíblia diz de que nós somos o sal da terra. É interessante dizer isso. Por que nós somos sal da terra? Porque nós somos a minoria. O Gabriel mesmo ele tem uma autoridade enorme para falar a respeito disso. O mundo só não está de mal a pior porque existem cristãos na área da política, porque existem cristãos ali que estão segurando o negócio para o trem não ir direto para o inferno. Essas pessoas estão ali, de fato, totalmente posicionadas. Nós não podemos, né, ter esse medo de nos posicionar, até mesmo porque a Bíblia fala que o fato de sermos o sal da terra é porque nós somos poucos. Então, existem poucos, e esses poucos estão entre aqueles que creem, mas se calam. Não é dessa pessoa que eu estou falando, Gabriel. Eu estou falando daqueles que creem e se posicionam. Não é aquele que... Não estou falando para uma confusão, né? Você está ali no cantinho da faculdade, está escutando um grupinho falar alguma coisa que você não concorda, você não vai lá falar, ó, discordo, vamos discutir. Não, mas em algum momento que chegar até você, onde você precisa se posicionar, o seu silêncio não pode ser uma resposta. Nunca, tem que falar, olha, isso, sim, eu creio nisso, não concordo, tá me escutando bem, mas o respeito. Beleza. Até mesmo porque a Bíblia também fala, Gabriel, que o mundo ele jaz no maligno. É interessante isso, porque o que significa jaz no maligno? Esse jaz significa permanece. Então, o mundo ele está sobre o governo do maligno.
Mas a Bíblia também fala que no final dos tempos, Jesus ele vai governar tudo isso aqui com cetro de ferro. Então, logo após o arrebatamento, eu sei que, pessoal, é importante a gente falar aqui de que nós temos um advogado e um teólogo cristão que fala de casais, só que ambos compartilham da mesma ideologia, tá bom? Então, é normal você ver um teólogo aqui falar sobre coisas da Bíblia, mas ainda defendendo essa questão da minha opinião, né, da minha fé. A Bíblia diz que um dia Jesus ele vai tirar esse sal da terra daqui. E aí o caos ele vai se adaptar facilmente, rapidamente a toda a terra. Porém, a Bíblia fala que um período depois, Jesus ele vai governar aqui com cetro de ferro. A Bíblia fala que Jesus vai governar sobre essa terra, este planeta que nós estamos, com cetro de ferro. E cetro de ferro no original do grego significa uma liderança inabalável. Não vai ter conversinha com Jesus. Ele vai acabar com toda a cachorrada, com tudo. Ele vai ser o novo STF, ele que vai ser o novo ministro, ele é quem vai ser, né, o novo governante, não só do nosso país, mas do mundo inteiro. E a Bíblia fala que a nossa sede de justiça, Gabriel, ela vai ser suprida. E eu mal posso esperar por esse dia, porque a Bíblia fala que os cristãos genuínos, eles sentem sede de uma justiça que vai ser suprida pelo Senhor. Porque enquanto nós conversamos aqui, sem brincadeira, essa sede, Gabriel, ela só aumenta, cara. Eu quero muito que essa sede seja saciada. Eu quero muito que Jesus, né, vingue essa sede. Jesus, ele vai literalmente, definitivamente acabar com tudo isso. Agora, qual que é o nosso posicionamento até lá? Por mais que o mundo permaneça no mal, o nosso posicionamento, ele deve ser de resistir até que não haja como mais existir. É como se nós fôssemos os 300, né? Pô, a história daqueles espartanos é maravilhosa, mas é justamente isso. Eles sabiam que iam perder a guerra, sabiam que todos iriam perecer, mas eles falaram o seguinte: olha, então a gente vai resistir até o final. Então, dentro de um quadro onde, né, nós somos a minoria, porque você é a minoria, Gabriel, você é a minoria dentro do que você faz, eu sou a minoria dentro do que eu faço, nós somos a minoria, e essa minoria ela vai ser questionada o tempo inteiro. Então, sempre que essa minoria for questionada, tudo que nos resta, já que esse mundo ele vai de mal a pior, e esse mundo jaz, quando a Bíblia fala mundo jaz, eu quero ainda abrir um parênteses aqui, um bônus nessa explicação, de que a Bíblia fala de que o príncipe dessa terra, a Bíblia explica isso, o príncipe dessa terra é o diabo, é Satanás, ele é o príncipe desse lugar. Quando ele caiu aqui, ele se tornou o ser mais poderoso daqui. Claro que o poder dele está limitado ao poder de Jesus, mas então quer dizer que esse mundo, Gabriel, ele é um mundo que está falido, cara. É uma coisa que eu, cara, ó, nas eleições passadas eu levantei, cara, eu me posicionei para valer, eu não quis nem saber. Eu fui para cima, fiz os vídeos, falei, legendei tudo, me posicionei totalmente contra, falei nomes, todos os nomes, nome, sobrenome, só faltei falar o CPF. Me posicionei de verdade. Interessante de que, por mais que isso esteja limitado, né, a nossa liberdade de expressão ela esteja limitada, o que a gente tem que fazer é continuar resistindo. Então, esse mundo aqui, ele está falido. Não adianta. Sempre que alguém como nós se levantar, a gente, em algum momento, vai cair, alguém vai tentar nos derrubar. Nós somos o José aqui, cara, que vai ser lançado na prisão injustamente, vai ficar lá e daqui a um tempo Deus faz um milagre e nos levanta na hora certa. Mas esse mundo, ele está fidado ao fim. Ele está fidado ao termo. Nesses posicionamentos que eu fazia, Gabriel, eu falei muito a respeito desse movimento também do LGBT. Eu fiz as minhas críticas contra o ativismo LGBT. Tenho as minhas críticas, como eu falei, né, contra o ativismo e não contra a pessoa em si. Até mesmo porque eu compartilho da minha atenção, da minha amizade, tanto com amigos e familiares que têm uma orientação sexual diferente da minha, que têm uma fé diferente da minha, e nem por isso nós precisamos entrar em treta ou em conflito por causa disso. Mas esse número, o que eu estou querendo dizer, Gabriel, é que esse número do sal, ele sempre vai crescer. Mas ele nunca vai crescer exponencialmente quanto tudo aquilo que não é o sal. Nós sempre seremos a minoria. Sempre mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Resistir até morrer, cara. Mas, César, se a pessoa pode estar pensando assim, mas, Gabriel, se essa guerra está perdida, cara, por que a gente tem que continuar lutando? Nós temos que continuar lutando, cara, simplesmente porque nós não somos covardes. É por isso que a Bíblia exorta o profeta calado. A Bíblia fala,
aquela música, né? Eu tenho sede de justiça. Não tem uma parte dessa música? Ele fala, com tantos cartas marcadas, profetas calados. Aí ele fala, as portas do inferno não podem se prevalecer contra a igreja. Então, por mais que as portas do inferno sejam, às vezes, muito maiores do que a gente pode imaginar, a gente tem que lembrar de que o nosso Deus, ele é um Deus mais forte ainda, e que, olha, é para você morrer lutando, tá bom? Morra defendendo o que você acredita. Quando você vê uma sala de aula... Cara, eu me lembro muito bem, uma vez eu estava na 6ª série, eu tinha cabelo grande ainda. Você me conheceu nessa época, Gabriel? Não, né? Cara, eu tinha cabelo lá na cintura, compridão, cara. Nossa, foi uma fase muito top. E eu nem tocava guitarra ainda nessa época, mas se eu tocasse guitarra com cabelo grande, tinha feito a festa, cara. Eu nem sabia tocar ainda. Ah, não, que triste. Ai, e eu me lembro, Gabriel, até para fazer uma pergunta logo depois disso, eu me lembro que ali uma professora, ela falou a respeito disso. E, cara, a gente está falando aí de 12, 15 anos atrás, né? Nem era normal todo esse ativismo, as tradições de família, né, conservadoras eram muito maiores, e essa mulher, ela teve a audácia, naquela época, quero deixar bem claro, que não era tão estranho como é hoje, né, de falar ali a opinião dela. E, bom, enfim, né, ela falou, e ela falou assim, pois é, com relação à homoafetividade, eu acho que não tem nada a ver esse preconceito bobo, e essa Bíblia aí, ó, que fica falando mal dessas pessoas toda hora, tinha que tacar fogo logo, rasgar. Ela deu a opinião dela, né? Não sei se isso iria se categorizar como crime hoje, mas eu não senti ofendido pelo que ela falou da Bíblia, porque eu entendo que aquilo ali é só um livro, por mais que seja um livro escrito pelas próprias mãos de Deus, mas ela ofendeu, tipo assim, uma ideologia, uma opinião. Ela falou, ó, tá errado e tinha que tacar fogo, ou seja, não tinha que existir. Eu levantei a mão e eu pedia para ir no banheiro com muita frequência, porque eu gostava de andar. Estou confessando um pecado aqui, mas nessa hora, quando eu levantei a mão, ela falou assim, pode ir no banheiro, Júlio César. Eu falei assim, não, professora, dessa vez eu quero falar. Eu não concordo com a senhora. Não concordo com o que a senhora está falando. Não tem que pegar fogo nada. E o que eu acho é que o ativismo é isso, isso, isso. Eu fui levantando um monte de argumento. O que aconteceu? Fui para a coordenação. Graças a Deus, a coordenadora ela era cristã também. A gente acabou batendo um papo muito jóia lá. Mas qual que foi a reação? Entrou justamente isso. Isso sempre teve dentro das pessoas, Gabriel. Qual foi a reação dela na hora que ela percebeu que tem uma opinião diferente da minha, ainda mais de um pirralho que está aqui, o meu aluno? Não, filho, você não tem... Quer saber? Eu vou te calar agora. Sai da sala e vai para a coordenação. E quando eu voltei para a sala de aula, eu voltei rindo. De propósito, para fazer uma crítica para ela. Depois ela perguntou, você está rindo por quê? Eu falei assim, eu estou rindo porque a minha opinião não pode me dar uma advertência, professora. E eu continuo discordando da senhora. E a sala, depois, Gabriel, alunos vieram até mim e falaram assim, até mesmo quando eu preguei na sala de aula, que eu falei aqui, né, que eu estudei numa escola pública e eu preguei na sala inteira, algumas pessoas, elas chegam a mim depois e falam assim, nossa, cara, parabéns pela sua atitude, parabéns pelo seu posicionamento, você, né, teve coragem de falar, e pá. E muitas vezes, eu não sei se você vai concordar comigo, eu quero também antecipadamente pedir desculpas, talvez se eu vou ofender alguém com a minha resposta aqui, mas na maioria das vezes, quando alguém vem me elogiar pelo meu posicionamento, eu fico triste, cara. E eu sinto vontade de exortar aquela pessoa. Eu falo assim, cara, você não tem que elogiar aquilo que a gente foi chamado para fazer, cara. A gente tem que se posicionar, senão a gente vai ser engolido. Isso aqui não pode ser algo especial. Tá, gente, tudo bem, os 300, cara, imagina você, Gabriel, sendo o líder dos 300 ali, cara, você sabe que a sua equipe vai morrer com você, e tudo que você pode fazer, mano, é sustentar uma moral até enquanto você tiver o último fôlego de vida. E, porque, cara, o sistema é bruto, cara, quem vai derrubar algum poder judiciário? Não tem como derrubar esses caras. Ou Deus vem e dá um tapa forte, ou nunca, nada vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? Resistir com a nossa opinião, com a nossa crença, com a nossa ideologia. Fale. Então, poxa, pô, César, parabéns pelo seu posicionamento. Não, meu irmão, não faça isso. Faça como eu. Da próxima vez que eu me levantar para falar, vem do meu lado e seja o próximo. Não, para de me aplaudir. Eu não quero que ninguém me aplaude. Eu quero que você luta comigo, mano. Você vai morrer aplaudindo. Eu quero morrer lutando. Já que nós vai morrer, vamos morrer junto lutando igual, então. Não vamos morrer aplaudindo ninguém. Cara, o André Valadão, top demais. Que é isso, cara? O cara levantou e tá falando. Mano, e você viu o cara, ele coloca versículo bíblico, ele fala tudo certinho, ele não ofende ninguém, ele não xinga ninguém, ele não fala nada, e as pessoas falam no comentário assim, morte ao André Valadão, cala a boca, alguém mata esse cara, alguém
homofóbico, maldito. O povo tá, assim, perdido, cara. Então, se você falar palavrão, se você não falar, se você defender, se você não defender, você sempre vai ser julgado de alguma forma. Então, já que a sua única opção é lutar, lute, cara. Fale. Eu tenho certeza, Gabriel, eu tenho certeza, mano, que um dia eu tenho 1 milhão de pessoas em outro aplicativo, lá do aplicativo Pretinho. Um dia eu vou tomar um processo, cara. Eu vou tomar um processo um dia, mano. Porque uma vez, acredite se você quiser, uma vez eu fiz um vídeo falando de que homem, e eu falei assim, olha, o que é brincadeira de filho homem e o que é brincadeira de filha mulher. E nesse vídeo eu falei que é bom, é melhor que homens não brinquem com boneca. Pelo amor de Deus, mano. Vê advogado conversar comigo no direct. Vê advogado ameaçar que ia tirar meu canal de mim. Homofóbico, não sei o quê. E você... Cara, teve uma mulher que ela tem 2 milhões de seguidores, o dobro. Ela pegou meu vídeo, ela fez um react do começo ao fim. Tipo assim, criticando todos os pontos. E eu me divirto o máximo com isso, porque eu gosto muito de discutir, desse tipo de discussão. Eu quero que o pau quebra mesmo, porque não tem pra onde correr, cara. Já que sempre vai ser a minha opinião contra a opinião dela, então grite morrendo de lá, eu vou gritar morrendo de cá. É isso aí, mano. E eu ainda queria perguntar pra você, Gabriel. Eu queria perguntar pra você isso, mano. Você, como uma pessoa pública também, você está envolvido com muitos poderes. Eu quero que agora a sua história, o seu testemunho, ele incentive as pessoas que querem trilhar o mesmo caminho que você, porque eu vi seguidoras minhas aqui, que já falou comigo no direct, que querem ser advogados. Então, elas estão prestando muita atenção em você, naquilo que você está dizendo, naquilo que você está explicando. Você aí dentro, cara, como se blindar, sendo que existem poderes reais, preservados com pautas jurídicas para prejudicar você, para te processar, para te calar, para te fazer ir preso. Como, cara? Como ser um cristão? Como ser alguém posicionado? Como falar o que tem que ser dito sem ser preso, sem ser multado, sem algum ministro forte tentar derrubar você? Como se posicionar aí dentro, no meio dos poderes que você está familiarizado? Não, excelente pergunta. E outra coisa, quando você for processado, entre em contato comigo que eu faço a sua defesa, tá? Porque isso já vamos esperar isso, porque isso vai acontecer. Mas, enfim, você falando aí que o sistema é complicado, o sistema é difícil, eu passei por uma situação semelhante na faculdade, onde foi bem na época em que o CNJ editou a resolução obrigando os cartórios a fazer o registro de pessoas do mesmo sexo. E como eu estava estudando naquela época, eu liderava uma célula na faculdade. Então, assim, eu era visto na faculdade como alguém de posição. Eu era alguém, junto com outros colegas, alguém de posição. E o pessoal meio que, assim, quando o professor falou assim, não, agora não tem jeito mais. Eu acho que foi em 2017 ou 2015, eu não lembro bem. O professor falou assim, agora acabou, gente. Aquela discussão sobre casamento gay, que ficava lá em jurisprudência, algum tribunal decidia que sim, tribunal decidia que não virou precedente ainda. O professor chegou, professor de Direito Civil, sucessões, direito de sucessões, explicando ali sobre as sucessões no direito de família, que é uma disciplina do direito civil. Falou assim, agora acabou, pessoal, o STF falou que sim, e o CNJ editou a resolução obrigando os cartórios, esperando essa moto aqui fazendo discurso de ódio aqui em volta, esperando os cartórios obrigando os cartórios a registrar. Eu falei, excelência, desculpa, excelência, eu tô acostumado a conversar com o juiz. Falei, professor, olha só, tá errado. Aí ele, não, mas o STF falou que a partir de hoje, que não sei o que, o STF decidiu. Eu falei assim, ok, mas tá errado. Não, Gabriel, o ordenamento jurídico é assim, assim, assado. Eu falei assim, não, professor, tá errado. Então, como que se posiciona no mundo jurídico? Conhecendo o direito. Se posiciona no mundo jurídico como cristão, conhecendo o direito. Porque você não vai usar a Bíblia para bater de frente com quem lesa a sua ideologia. Você vai usar o ordenamento jurídico, e para isso você precisa conhecer ele. E eu falei, professor, a Constituição não permite. O Código Civil não permite. Tanto é verdade que se o Código Civil permitisse, ele seria julgado inconstitucional pelo STF, que é o órgão guardião da Constituição, órgão esse que lesou a Constituição. O professor falou, Gabriel, o STF falou, acabou, não tem discussão. O tempo passou, um período, outro período, entrou na fase do TCC. Eu virei para o meu orientador de TCC e falei, quero um tema, eu vou falar sobre casamento homossexual. Era na época onde tinha muita discussão, pode, não pode, muita gente fazendo TCC sobre casamento homossexual, exigindo a autorização legal e a garantia da preservação da dignidade da pessoa humana para que essas pessoas pudessem casar. Tinha TCCs assim a rodo.
Eu pesquisava na internet, tinha muita gente escrevendo sobre isso. O professor já falou assim: ih, doutor, tema batido. Doutor, não. Eu tô viciado, viu? Tô com os termos viciados aqui. Virou pra mim e falou: Gabriel, esquece. Isso daí já tá batido, muita gente já escreveu sobre isso. O STF já falou que pode. Não tem mais discussão sobre esse tema. Eu falei: não, professor, eu não vou defender, não. Eu vou bater de frente, eu vou falar que não pode. A legislação não deixa, o ordenamento jurídico não deixa. Eu vou trazer um contexto histórico, explicando como que foi a formação da nossa Constituição, como que foi a formação do Código Civil em relação a esse tema casamento. Vou trazer todo esse contexto histórico, vou trazer as decisões contrárias de juízes que se posicionaram a favor do ordenamento e contra a autorização do casamento gay, e vou expor esse material no meu TCC. O professor falou: ih, doutor, Gabriel, infelizmente, ele falou para mim dessa forma: você quer ser aprovado? Desse jeito. Aí eu entendi, né, Júlio? Aí eu entendi. Eu precisava de aprovação, eu precisava passar pela formação, pelo bacharelado, escolhi outro tema mais fácil, sobre acessibilidade de pessoas com deficiência. São temas extremamente importantes também, mas é de uma discussão jurídica e técnica mais tranquila, mais fácil, e assim, mais de senso comum, de que todo mundo tá ok, só para eu poder ser aprovado, conseguir o meu bacharelado, passar no exame da ordem e conseguir exercer a minha profissão hoje. Mas até mesmo nas instituições de ensino, existe uma certa direcionamento para o que você vai falar, para o que você vai fazer. Na escola, a professora tinha a opinião dela e ela se sentiu ofendida até mesmo de forma violenta, no seu caso, quando você demonstrou a sua. Na faculdade não é diferente. Se você se levanta na faculdade, o professor fala: você quer ser aprovado? Você quer formar? Se você quiser formar, você abaixa a bola. Se você não quer formar, continua aí que você vai continuar na faculdade. Então, assim, todo o sistema prejudica quem se posiciona de uma forma diferente, sendo essa minoria, como você falou, que o SAL sempre é a parte minoritária. Infelizmente. Então, você me perguntou como se posicionar como cristão e advogado para bater de frente com o pessoal que tenta lesar seus direitos. Conhecendo o ordenamento jurídico. Você tem que ser o melhor advogado. Para quando alguém disser para você: olha, você me ofendeu. Não, eu tenho respaldo jurídico para isso. Eu tenho fundamento jurídico para isso. A legislação autoriza, a legislação me garante, preserva o meu direito de dizer e faz com que eu exerça também a garantia do seu direito de dizer também. Respaldo jurídico. Então você se protege como? Conhecendo o direito. E aí você se blinda dessa forma. Mas isso não evita processo. Processo vem de todo lado. Você pode esperar que daqui uns dias vai vir processo aí. Eu já precisei fazer defesa de pessoas que foram simplesmente ofendidas. E eu sei, Júlio, que a ofensa, ela lesa um direito, sim, um direito da personalidade. Porque, por exemplo, vocês vão entender, não é questão assim, de que tudo é ofensa. Não, a ofensa é um direito a ser protegida. A honra da pessoa é um direito a ser protegida. A imagem da pessoa é um direito a ser protegido. Porque se nós estivermos num lugar e alguém falar mal da minha esposa, eu vou levantar e vou sair na mão com esse cara. Eu não vou aceitar, eu sou o marido dela. Entende? Eu vou defender a honra dela. Por isso que você não pode ofender o direito dela, porque isso você cria um conflito. Você cria ali uma quebra de direitos que são protegidos pela Constituição. Mas, quando a ofensa passou a se tornar um poder, no sentido de que o ofensor que escolhe se ele foi ofendido ou não, aí é o problema. Aí, se você disser para um casal de homossexuais: olha, vocês estão fazendo algo que, diante de Deus, diante da minha fé, diante do que eu creio, é errado, vocês podem não crer. Vocês podem não crer, vocês podem seguir a vida de vocês. Se vocês acham que isso é certo, ok, não me oponho, mas de acordo com o que eu creio, isso é errado. Se isso é ofensivo para ele e ele se sente ofendido no direito de buscar ressarcimento de você ou de buscar uma penalidade para você, aí já extrapolou a esfera da garantia do direito à personalidade daquela pessoa. Já houve um abuso, já ultrapassou. Entende? Então, quando você ofende a honra de alguém e essa ofensa causa prejuízo, de fato, você tem que buscar o judiciário para que aquela pessoa ressarça o prejuízo monetário, moral e financeiro que ela causou a você. Se alguém imputa a você uma atitude criminosa, por exemplo, se alguém fala que você foi homofóbico, que você discriminou alguém, que você fez distinção daquela pessoa em razão da orientação sexual dela, e ela imputou a você uma atitude criminosa, isso ofende a sua honra, isso ofende a sua personalidade. Você tem que buscar ressarcimento ao judiciário, porque ela lesou um direito seu, isso sim. Mas a partir do momento que você fala o que crê
que você segue para você e que você aconselha para os outros, a partir do momento que a pessoa se sente ofendida com isso, e o Estado, com a caneta, te obriga a ressarcir, ou te limita, ou faz com que você retire do ar os seus conteúdos, aí é abuso. Aí é abuso. E você só se blinda disso conhecendo o direito. Aí o pessoal que não é do ramo do direito tem de contratar um advogado especialista nessa área de direito público para fazer essa defesa. E os advogados têm que tomar cuidado todos os dias, se preparar. Ser o maior conhecedor daquele ordenamento jurídico, porque você não vai usar a Bíblia para defender seus argumentos, você vai defender o argumento jurídico, e do lado de lá tem argumento jurídico, então você tem que ser bom. Você tem que conhecer a técnica, você tem que conhecer a experiência jurídica, você tem que conhecer o ordenamento jurídico, porque essas são as ferramentas do advogado, entende? Então, assim, infelizmente, como você falou a questão da escola, todo um sistema tenta impor à sociedade um certo tipo de comportamento que a própria sociedade não, vamos dizer assim, não está totalmente unânime em aceitar. Hoje o casamento gay, Júlio, não é unânime no nosso país. Mas eu não posso impedir um homem de se casar com outro juridicamente. Eu posso dizer, de acordo com a minha fé, eu creio que isso é pecado. Mas eu não posso impedir juridicamente. O judiciário não pode passar por cima da norma que não autoriza esse tipo de relacionamento com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, porque tudo é dignidade da pessoa humana. Tudo é dignidade da pessoa humana. Você falou que eu sou homossexual e que a minha prática é pecaminosa. Isso fere a dignidade da pessoa humana. Isso fere a minha dignidade. E isso não pode ser dito. Você falou que, por exemplo, vamos entrar em um outro campo. Você falou para mim, doutor, eu vim aqui atrás de você para fazer o divórcio porque eu traí a minha esposa. Você falou para mim que eu errei, que eu estou errado, que eu estou em pecado e que a minha conduta está errada, mas isso ofende a dignidade da minha pessoa. Então você não pode falar isso para mim. Doutor, eu levei uma menina para sair, agi um pouco mais com violência, deixei algumas marcas nela, ela foi na delegacia, mas assim, eu só estava me relacionando com ela. Toda essa posição jurídica contra mim está ofendendo a minha dignidade. Tá vendo que essa questão da dignidade da pessoa humana está limitando o direito dos outros? Esse que é o problema. Esse é que é o problema. Sim, o judiciário e o ordenamento jurídico brasileiro tem que proteger a dignidade da pessoa humana, sim. Mas não pode usar esse princípio para fazer abusos e para limitar a liberdade religiosa do outro, a liberdade de convicção do outro, porque a Constituição diz que existe liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade litúrgica e liberdade de crença. Liberdade de crença é o quê? Eu posso crer que você está fazendo algo errado e não estou te ofendendo. Eu estou crendo que a sua prática é errada de acordo com as minhas convicções. Mas quando o judiciário entendeu que o fato de você falar que o outro está errado isso é uma ofensa, isso limitou o meu direito de crença. E isso é inconstitucional. Mas se a gente for discutir inconstitucionalidade, o fato do STF autorizar o casamento já é. Então, assim, nós estamos inseguros. Essa é a palavra certa. Nós estamos inseguros. Mas você falou algo aqui que é extremamente importante, que é o seguinte: vamos aguentar até o final. Vamos nos posicionar. Vamos, assim, existe insegurança jurídica? Sim, mas você vai mesmo se acovardar? Você vai abaixar a cabeça e falar, não, tudo bem, não quero me indispor? Não, não é assim. Homens de verdade, é isso que eu vejo que você ensina. Homens de verdade têm posicionamento, não é? Exatamente isso, cara. Nossa, essa frase, ela até me dá um arrepio, cara, porque é justamente o que Deus espera de nós. Aquela frase, né, tempos fáceis, homens fracos... tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis, que geram homens fracos. É justamente isso. Tudo que existe hoje foi construído, consolidado por homens, né? Desde os prédios mais altos. Claro que também existe planejamento da mulher ali, tudo, talvez no desenho, mas geralmente quem sobe lá em cima, quem vai para a guerra, quem pega ali na arma e vai para frente é o homem. E o homem ele tem que ter essa fibra moral de aguentar a porrada, de aguentar a pancada, literalmente, olha, uma coisa que eu gosto de falar, que quando o homem ele vai conversar alguma coisa, que alguém pergunte o que ele disse, não porque não ouviu o que ele falou, mas para entender se realmente o que aquele cara quis dizer foi aquilo mesmo. E depois ele fala, foi isso mesmo, é isso aí, cara. Porque se a pessoa não se posiciona, sem brincadeira, olha, o mundo, as pessoas que defendem causas ideológicas que nós consideramos malignas, mano, elas vão até o final por isso. Elas vão até o final mesmo.
nas últimas consequências, se afiliam a pessoas perversas, tão quanto elas, pessoas perigosas para a vida de outras pessoas. Então, as pessoas, por aquilo que elas defendem, por mais que seja imoral e algo explícito para todo mundo, elas fazem isso com muito vigor e com muita veemência. E todo mundo, às vezes, está vendo que o cara está mentindo ali descaradamente, mas o sistema é bruto demais e ele se respalda ali em qualquer coisa e todo mundo sabe o que ele é e o que ele está fazendo. E, poxa, imagina só o fato de eu discordar de alguém, ofender aquela pessoa. Aí que a gente tem que lembrar daquele botãozinho do dane-se, cara. Dane-se a opinião. Dane-se o que você pensa. Se Jesus não é o filho de Deus. Tá bom, tudo bem. Não posso fazer nada por você. Segundo o que eu creio, você pode ir pro inferno. Mas se você não crê, tá bom. Ninguém precisa ficar ofendido com nada disso. Igual aconteceu agora, por exemplo, a parada LGBT, né? Levaram crianças para aquele lugar, cara. Pô, pelo amor de Deus, imagina só se eu, como cristão, não vou, tipo assim, agora não pode criticar porque, cara, as minhas críticas aos posts é tipo assim, gente, como que as pessoas, elas sabem o que acontece naquele lugar. Elas sabem o que acontece lá. Elas sabem que vai ter um homem seminu lá dançando de maneira imoral e vulgar para criança de 5 anos que não está acostumada com nada disso. Na minha opinião, isso é uma sexualização de criança. Agora, existem pessoas que não pensam assim, pensam que o mundo mudou e que hoje, né, já que não vai ter mais a certidão pai e mãe, né, tá tentando colocar esse negócio aí de não binário, não sei o quê, tentando cada vez mais destituir a natureza da pessoa. E você pode perceber, Gabriel, de que a vida inteira isso aconteceu apenas em pessoas adultas, cara. Sempre foi com pessoas adultas, olha. Porque o que eu tô querendo dizer, de que essa pergunta que eu te fiz, como se blindar numa situação assim? Porque pessoas como você, que entende bem, que sabe ali as brechas na lei que podem entrar ou que podem refutar numa situação assim, em determinados momentos, não tem como você simplesmente ficar calado, deixar a opinião do discordante perpetuar. Como, por exemplo, levar crianças em parada gay, por favor. Não pode acontecer isso, cara. Agora é meu filho e eu faço o que eu quiser com ele, meu corpo, minhas regras, meu filho, minhas regras, mas isso transcende aquilo que é moral, cara. A sexualização de crianças interfere para ela e perpetua algo negativo nela durante toda a vida dela, cara. Então, as pessoas estão cada vez mais normalizando coisas que são banais, normalizando coisas banais. E nesse caso, nós devemos nos posicionar. A própria Alemanha, olha, talvez se você aí que é LGBT está me escutando, talvez você pode estar nervoso, indignado com aquilo que eu estou te falando aqui, mas eu vou te falar por que eu sou contra o ativismo, por exemplo. Na Alemanha, as pessoas queriam colocar uma nova letra na sigla LGBT. Queria colocar LGBTQIAZ+. Esse Z é de zoofilia. E as pessoas fizeram protestos levando os seus animais para que essa lei pudesse ser defendida na Alemanha. Então, tipo assim, as pessoas estão tipo assim, nossa, a gente tem o poder de fazer o que a gente quiser. Então, que tal a gente tentar começar a liberar agora relacionamento entre homens e animais? Então, se essas pessoas estão fazendo esse tipo de coisa na Alemanha, Gabriel, e estão chamando de homofóbico quem discorda, o próximo passo dessas pessoas são as crianças. É claro que é. E aí, o que a gente tem que fazer? Provavelmente um dia, com esse mundo perverso e maligno do jeito que é, porque hoje eles já chamam pessoas que têm, não vou falar o nome aqui, mas pessoas que têm tentação por menores, chama essas pessoas de distúrbio mental, né? Ele é uma pessoa doente, ele não é um marginal criminalizado, ele é um doente, né, mental, tem que levar ele numa clínica para curar da cabeça dele. Então, tipo assim, estão colocando pessoas criminosas do mais alto cúpulo da perversidade como pessoas com distúrbios mentais. Então, mano, um dia, Gabriel, infelizmente, essa patifaria, ela vai chegar aqui no Brasil, vai chegar, né? Tudo que não é o sal vai começar a engolir o sal, até que o sal começa a morrer espremidinho ali. Mas, poxa, enquanto nós formos vivos, a gente tem que se posicionar contra. E não apenas sendo a sua opinião guardada pra gente, mano, mas é lutando a respeito disso. As pessoas, Gabriel, elas detestam política, cara. As pessoas odeiam política, mas eu, particularmente, eu sou apaixonado na política.
Eu sou muito apaixonado na política. Não porque a política por si só, ela é bonita, porque a política por si só, ela é podre. Você é melhor do que eu, sabe disso. Mas é através da política que eu consigo respaldar minha fé sem que ninguém me derrube, cara. É a política que vai conseguir me fazer organizar isso. Então, um dia vai chegar? Vai chegar. Mas a gente vai estar em pé até o fim, cara. Tudo que pode nos calar. E é por isso que a Bíblia fala em Romanos 8, mano, que nem a morte, Romanos 8,35, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem principado, potestade, anjos, poderes do que está presente, do porvir, do passado, nada pode me separar do amor de Deus. E a Bíblia começa falando nesse versículo justamente sobre isso, de que nem a morte e nem a vida. E o homem, o ser humano, ele está limitado apenas à morte e à vida, cara. Não tem nada além depois disso que o homem pode viver. E a Bíblia fala que nem a morte, ou seja, que nem o que acontece durante enquanto eu estou vivo e nem acontece o que acontece depois da minha morte. Nada pode me separar do amor de Deus. Porque em algum momento, pessoas como nós poderão ser caladas fatalmente, mano. Não sei, algum período da história isso pode começar a acontecer. Hoje já acontece de maneira ilegal, mas um dia pode acontecer. As pessoas podem querer nos calar ao ponto de querer nos fazer, né, nos calar para sempre. E qual que vai ser o nosso posicionamento? Então cala, cara. Tem jeito. O que eu posso fazer? Não, e outra coisa. A questão jurídica envolvendo essa questão das crianças me assusta também, viu, César? Porque se uma criança está em contato com um homem seminu em um ambiente fechado, isso tem um nome. A gente sabe o nome que se dá a isso. Se essa mesma criança está vendo esse homem nu na rua, é manifestação pacífica, isso está errado. Isso está errado. Você falou que são pessoas que podem ser consideradas doentes mentais, né? Vamos falar pedofilia, né? Enfim, o ato de colocar crianças em área pública em contato com pessoas nuas, que seria o que você disse de sexualização infantil, isso tem nome. Isso é criminoso. E precisam de pessoas, juristas, se levantarem falando Ministério Público, que é o autor da ação penal, Ministério Público, olha o que está acontecendo. Se essa criança está dentro de um quarto junto com um rapaz nu, isso é crime. Isso é pedofilia. Se essa criança está junto com um rapaz nu no meio da rua, cadê o Ministério Público para abrir um inquérito policial, investigar se de fato houve crime, ir lá para a delegacia e depois virar uma ação penal para criminalizar o cara que estava pelado junto com a criança no meio da rua? Ninguém discute isso. Isso é um exagero da liberdade de expressão, está atingindo um bem jurídico tutelado do meu lado. Por exemplo, eu tenho a liberdade religiosa de dizer que você que não reconhece o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, infelizmente, o seu destino é a condenação. Nós cremos nisso. Mas se eu falar assim, não, tá condenado, vamos matar, ele tá condenado, eu tô cometendo um crime, eu não posso fazer isso. De forma alguma, eu posso exercer a minha convicção filosófica, religiosa, mas eu não posso incitar uma prática criminosa. Se a pessoa ela tem uma ideologia de esquerda, de ideologia de gênero, de sexualização precoce, e ela tem a intenção de trazer esse entendimento para a criança dela de uma forma mais explícita, ela pode fazer pela liberdade religiosa, mas desde que não cometa um crime, desde que não exponha essa criança a uma situação de pedofilia. Porque você colocar uma criança no meio da rua, isso é criminoso. O que aconteceu lá na Alemanha, se acontecesse aqui no Brasil, eu seria o primeiro a oficiar o Ministério Público a falar que vocês estão fazendo o quê? Vocês não estão vendo? Vocês não estão vendo isso é crime, gente. Porque se isso acontece no meu vizinho aqui, ninguém sabe, ninguém vê, faz vista grossa, passa por lá. Qual que é a mensagem que a sociedade está passando? A mensagem que a sociedade está passando é que isso já virou moral já. Olha o perigo disso. É isso que eu fico indignado. Isso é um ato criminoso. O pessoal tem que tomar cuidado com isso. Isso é criminoso. E cadê o pessoal para oficiar o Ministério Público? Porque parece que está todo mundo achando isso normal. Precisa de pessoas como eu e você para falar, não, tá errado. Tá errado. Ah, mas é meu filho, não interessa. A Constituição diz que é condição e obrigação dos genitores preservar o desenvolvimento intelectual, educacional, social, interrelacional da criança. E tudo que afeta esse desenvolvimento está na conta dos genitores, está na conta dos pais. Essa exposição a uma atitude criminosa não afeta o desenvolvimento da criança, não? Pelo amor de Deus, isso não está muito claro, não? É isso que eu fico indignado.
É isso que me assusta, porque parece que está todo mundo achando isso normal. E outra, é uma situação que tem respaldo jurídico para a coação e para a obrigação do Estado agir para limitar isso, porque há atitude criminosa. Eu estou dizendo aqui é o mérito eu não discuto. Se você crê que a sua criança, por exemplo, tem condições de escolher se ela é homem ou mulher desde cedo, isso é uma convicção filosófica sua, mas isso não pode afetar o desenvolvimento, que é a obrigação sua da criança. Se isso está acontecendo, há uma atitude lesiva que é de interesse público. Ah, é minha criança, é dentro de casa. Não, isso é interesse público. Essa criança, amanhã ela vai fazer parte do corpo social, assim como ela faz hoje, mas de forma ativa. E ela teve o desenvolvimento prejudicado pela sua conduta, pela sua ideologia, e a responsabilidade é sua. Você é pai, você é genitor. A Constituição respalda, o Código Civil respalda. Então, por isso que eu falei para você que o jurista que quer se posicionar nesse sentido, ele tem de conhecer, ele tem de conhecer as obrigações, ele tem que olhar para aquilo que aconteceu lá na Alemanha e falar assim, opa, se isso acontece no Brasil, isso é crime. Se isso acontece no Brasil, isso é crime. Aquela situação onde a criança foi colocada dentro de um museu junto com um homem nu, aquilo ali é pedofilia, gente. Eu falei a palavra, desculpa. Aquilo ali é crime. Aquilo ali é crime. Ninguém prestou atenção nisso. O Ministério Público não foi atrás de oficiar e investigar se de fato houve uma exposição a uma atitude libidinosa. Eu não sou advogado criminalista, eu vou até fazer lives com o Dr. Guilherme, que é o parceiro que eu tenho aqui a respeito do direito criminal. Vou até fazer esse questionamento para ele. Essa exposição, a meu ver, ao meu entender, se trata de uma prática criminosa. E quando existe prática criminosa, esquece ideologia, esquece sua crença, esquece o que você acredita e aplica a lei de forma crua. Crime se responsabiliza por meio de pena. Cadê a pena? Ninguém foi penalizado? Houve uma situação criminosa e ninguém foi penalizado. Está errado. Está errado. Essa situação não pode ser normalizada. Por quê? Porque a própria legislação criada pelo corpo social, o qual você se submete, considera essa atitude deplorável. E se isso é deplorável para a sociedade, por que essa mesma sociedade não se levanta para fazer valer aquela norma que essa mesma sociedade criou? É isso que me deixa indignado, entende? Então, precisam de pessoas para se levantar, igual você falou, para apontar e falar assim, tá errado, isso é crime, isso não é uma questão ideológica, esquece o que eu creio, esquece que eu sou cristão, e eu estou aqui como cidadão para fazer valer a norma. E se essa atitude é criminosa, eu vou oficiar os órgãos responsáveis para aplicar as medidas cabíveis. Simples assim. Mas o problema, Júlio, é cadê essas pessoas? Cadê essas pessoas para se levantar nesse sentido? Eu não encontro. E assim, eu sei que existem pessoas como você, pessoas que se posicionam até mesmo dentro da política, mas se essa pessoa não tiver uma atitude incisiva, bater de frente com conhecimento, ela vai ser esquecida, ela vai ser calada facilmente. E outra, o papel de quem se levanta, Júlio, é o que você diz também muito no seu material, que eu acompanho, é o seguinte, não é você se posicionar, você tem que preparar pessoas para se posicionarem do seu lado. Você sozinho, amigo, você percorre um caminho X. Você com uma galera que entendeu o seu raciocínio de forma fundamental e aquilo que você crê, você vai muito mais longe. E a dificuldade é de encontrar essas pessoas. Eu não sei se o senhor está pesquisando e encontrando aí, mas está difícil, né? Não é isso, cara. Na verdade, a gente está aqui para recrutar essas pessoas, né? Mais uma vez, quero incentivar você. Por favor, não se cale, né? Você não pode se calar. A vida ela é muito curta para você viver com medo de falar o que você pensa. Então, você tem que falar sim. Até mesmo porque a sua opinião, ela fortalece pessoas que estão com medo. E essas pessoas vão se sentir encorajadas para falar também. Assim como eu, mano. Eu sentia muito medo de tudo, mas eu lembro que um dia um cara ele lançou profecia para mim, né? Você lembra daquela torre de oração? Não sei se talvez você estava aqui em Goiânia nessa época, mas aqui tinha uma torre de oração aqui que muitas igrejas iam lá fazer vigília lá de sábado para domingo. Muitas vezes mesmo, perto aqui do Vaca Brava. E aí um dia lá, numa dessas reuniões lá, tinha uma outra igreja e um cara estava lá falando, ele falou assim para mim, você um dia vai ser muito usado por Deus, você pensa que não, mas um dia eu vou colocar você diante de salas de aulas. Tudo que ele falou concretizou na minha vida. E ele ainda falou assim, e as pessoas vão se levantar contra você, mas permaneça. E na hora que ele falou aquilo, eu rejeitei tudo, repreendi tudo, eu estava com medo, não queria, não sei, não quero. Mas eu compreendi depois, a gente vai amadurecendo, vai compreendendo melhor as coisas, até mesmo porque eu era muito novo nessa época, o quanto é importante esse posicionamento. E não tenha medo.
A opinião das pessoas sempre vai estar ali para criticar ou não falar nada ou falar, independente do que você faça. Então, mais uma vez, com todo o amor e respeito, dane-se mesmo a opinião das pessoas. Bom, a gente já está fazendo live há quase 1h30, hein, Gabriel? 1h30, cara. Pô, e olha, quero pedir mais uma vez você, né? Você que está aqui nos acompanhando, siga o perfil do Gabriel, meu amigo, advogado, cara, pô, fantástico, de caráter inabalável. A gente estava organizando essa live, então estava muito empolgado para essa live acontecer. Que conversa mais gostosa, mais dinâmica, coisas que você falou aqui que eu aprendi, muito jóia mesmo. E para você também que está, né, aí no perfil do Gabriel, quero pedir para que você venha conhecer meu trabalho também. Com certeza essa é a primeira de muitas lives, né, Gabriel, que a gente vai fazer. E, cara, eu quero dizer para você que eu me senti, assim, extremamente honrado. Obrigado de coração pelo convite, por abordar. Eu nem achei ruim você falar a palavra, não. Eu não estava falando com medo de... Porque você que fez a live, né? Mas, assim, glória a Deus por isso, mano. Por pessoas assim, por homens posicionados, resolvidos. Tenho certeza de que mulheres que são casadas com homens assim se sentem muito mais seguras do que homens medrosos, que não têm coragem de se levantar, de se posicionar, de enfrentar algum problema que deve ser resolvido. Então, glória a Deus pela sua vida, viu, Gabriel? E eu quero deixar aqui em aberto para a gente marcar outras lives, mano, porque nós temos muito que acrescentar, não só um na vida do outro, mas nos seguidores um do outro, das pessoas que nos seguem, que acreditam na nossa ideologia e naquilo que a gente professa aqui todo dia. Cara, eu agradeço muito, de verdade, de verdade. Me sinto honrado pelo senhor ter aceitado o convite também, porque tem toda uma história, né? Lembro da nossa época. Cara, tenho saudade de ministrarmos o louvor, de sentir o mover junto daquela equipe, a galera, todo mundo unida, nós nos ajudando uns aos outros, crescendo, desenvolvendo. Sinto saudade. O tema da nossa live é liberdade religiosa, então o nosso principal recado para o pessoal que nos assiste é: você tem liberdade religiosa, se posicione. Se posicione. Tome cuidado para você não cometer crimes, ofendendo a honra de alguém, mas para você ofender a honra de alguém, Júlio, é difícil. Você tem que ser bem artista, sabe? Mas assim, você tem liberdade religiosa sim, igual o Júlio explicou aqui, e se posicione. E agradeço muito, muito mesmo. Estou aberto sim a novas lives. Eu sei que você tem muito conteúdo, a galera aqui quer conhecer também mais sobre o seu trabalho. Se você tiver algum material para oferecer para o pessoal que me segue, também fica à vontade aqui no final. Mas os meus sinceros agradecimentos, viu, Júlio? Não tinha desmutado, verdade. E eu quero dizer o mesmo, Gabriel. Se você tem algum trabalho, algum material, cara, pode me dar, às vezes, um livro que você escreveu, qualquer coisa, artigo, quero divulgar você, acredito no seu trabalho, no seu projeto. E eu, aproveitando, então, eu tenho uma comunidade que eu vou estar lançando no sábado, nessa série de lives. Eu estou fazendo a live com você hoje, mas eu estou fazendo desde segunda também. Então, tem o pessoal me acompanhando. E agora, né, os seus seguidores também, que é um prazer para mim estar falando aqui para você também. Nós estamos abrindo essa comunidade, então eu também tenho livros além da mentoria. Então, eu sou escritor, escrevi 2 livros, tenho a mentoria do pessoal que eu acompanho exclusivamente, casais que eu acompanho de maneira exclusiva, eles são meus alunos, e nós estamos agora criando essa comunidade que nós vamos abrir no sábado, e você é muito bem-vindo também, você que está nos assistindo, para estar aí, né, no sábado com a gente também às 19 horas, nós vamos estar abrindo essa comunidade. E, pô, só tenho a agradecer. Obrigado, Gabriel. Você é um cara incrível. O seu coração, o seu chamado, a sua convicção, eles me queimam, meu irmão. Eu tenho muito que aprender com você. Tenho certeza absoluta de que existem muitas coisas que queimam no seu coração, que faltam queimar no meu. Eu quero muito aprender com você. Obrigado, obrigado de coração. Que isso, só aprendizado, só aprendizado. E mantenhamos a nossa amizade, a nossa parceria, e coloque-me à disposição. Qualquer situação que envolver a área jurídica, eu estou aqui. Tem uma equipe, se acontecer um crime, acontecer uma situação contratual, tenho toda uma equipe para assessorar, fazer o atendimento. Até mesmo o pessoal que te segue, se tiverem dúvidas, alguma coisa nesse sentido, eu tenho uma equipe preparada para isso. Muito obrigado de verdade. Fique com Deus. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que nada falte na sua casa e que você continue sendo usado por Deus como está, em nome de Jesus. Amém. Você também, meu irmão. Obrigado de coração. Aos seguidores aí de ambos os lados, obrigado de coração também. Queria aproveitar aqui, Débora, um forte abraço para você, viu? Saudade de ver você. Nossa, a gente tem que marcar uma hora um rolê de casal, hein? Vai ser um negócio muito incrível. Vamos marcar isso aí. E obrigado, hein? Pô, obrigado de coração. Tamo junto, pessoal.
Estamos aqui para servir vocês, beleza? Valeu, valeu. Um abraço, boa noite, até mais.